Então, boa tarde. O nosso assunto hoje de matemática está na página 172 do livro, certo? Vamos estudar hoje grandezas e medidas. Vamos aprender sobre a hora, tá? Então, vamos ver medidas de tempo. Durante muito tempo, o Sol e a Lua serviram de referência para o homem primitivo. Eles faziam o quê para saber a hora, para marcar o tempo? Eles se orientavam pelo Sol e pela Lua, certo? E com o passar do tempo, ele começou a fracionar os dias em horas. Os primeiros relógios construídos pelo homem, pelos dínamos, que quando se moviam de um ponto a outro, a essa distância, chamou-se de divisão do tempo. A princípio, essa distância foi dividida em 12 e depois em 24 horas, certo? Repetindo novamente, preste atenção, durante muito tempo, o Sol e a Lua serviram de referência para o homem primitivo. Como assim? O homem primitivo ele se orientava pelo Sol e pela Lua, certo, John? John, preste atenção na aula, tá? Durante muito tempo, o homem primitivo se orientava pelo Sol e pela Lua, certo? E então eles marcavam o tempo. E com o passar do tempo, ele começou a fracionar o dia em horas. Certo? Eles foi fazendo assim, em termos de fração, tá? Para saber o dia e a hora. E os primeiros relógios construídos pelos homens foram os gnômos, certo? Que quando se movia de um ponto a outro, essa distância, chamou-se de divisão de tempo. A princípio, essa distância foi dividida em 12 horas e logo depois em 24 horas. Tá? Temos aqui, veja alguns instrumentos usados para medir o tempo. Está aí no livro de vocês, certo? O primeiro instrumento chama-se clepsidra, que utiliza água, certo? Esse aqui. O segundo é o relógio solar, que utiliza a luz do sol. Estão vendo aí no livro de vocês o relógio solar, certo? O que a tia terminou de falar, clepsidra, que é o que utiliza água, e temos também a ampulheta, que utiliza areia, certo? Atualmente, medimos o tempo com a ajuda de diferentes tipos de relógio. Então, antigamente, tá? As pessoas, né, os homens primitivos, eles mediam a hora através desses instrumentos aqui, tá? E com o passar do tempo, os relógios foram se modificando. Temos aí o primeiro relógio, né? Temos o relógio de pulso, temos o despertador, temos também um relógio de bolso, tá? Então, domingo, né, como sabemos, é o primeiro dia da semana, não é verdade? Então, e o conjunto de semanas forma meses e anos. Então, quando contamos, né, as semanas, no caso, 4 semanas, completa um mês. Existe mês que existe mais de 4 semanas, tá? Então, são 12 meses, fevereiro com 28 ou 29 dias, uns com 30 e outros com 31. Então, o mês de fevereiro, ele tem, né, tem ano que ele tem 28 dias, em outros tempos, em outros anos, ele tem 29, por conta do ano bissexto, tá? Então, existem meses do ano, tá, que tem 30 e outros têm 31. Como, por exemplo, aqui no calendário, né, que a tia colocou aqui na tela, fevereiro tem 28, certo? Março tem 31 dias, tá? Abril, 30 dias, maio tem 31 e assim por diante, certo? Então, os calendários, eles vêm assim, tá? Um mês, né? Vem com 28 ou 29 dias, que é somente o mês de fevereiro, que vem com essa data, certo? E os outros meses variam entre 30 e 31 dias. Então, o conjunto de 12 meses forma um ano, não é verdade? Quando contamos 12 meses, temos um ano, tá? E o conjunto de 10 anos forma-se uma década. E o conjunto de 100 anos, um século. E o conjunto de 1000 anos forma um milênio, certo? Assim, o dia está dividido em quantas horas? 24 horas.
1 hora é igual a 60 minutos, né? Como vocês assistiram, tá? Meia hora é igual a 30 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? Então, para 12 horas, dizemos meio-dia. Não é verdade? Quando é 12 horas, a gente não fala assim, eita, já é meio-dia, não é? Para 24 horas, dizemos meia-noite, né? Quando completa 24 horas, já é meia-noite. E a partir do meio-dia, contamos 13 horas, 14 horas, e 13 horas chamamos também de 1 hora da tarde, certo? 24 horas também, né? Então, podemos ler, depois de meia hora, as horas da seguinte maneira. Temos aqui, ó, no relógio, 8 horas e 55 minutos. Estão vendo aqui? No próximo relógio temos 5 minutos para as 9. 8h55, falta quanto para as 9? 5, tá? O conjunto de 7 dias forma uma semana. E os dias da semana são, como vocês sabem, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Agora eu quero saber se alguém tem dúvida nesse assunto. Quem tiver dúvida, levante a mão. Sara Vitória, você tem dúvida? Diga, Sara. Sim, eu não estou escutando a senhora. Espera um pouquinho, viu? Vocês estão me ouvindo, o restante dos alunos? Nicolas está me ouvindo? Tá, certo. Lara, está ouvindo a tia? Quem não estiver ouvindo, levante a mão para me saber. Sara Coelho, está ouvindo? Pronto. Sarinha, Sara Vitória, saia da aula e entre novamente, certo? Então, alguém tem dúvida? Olha, vou repetir. Eu vou sair da aula. Certo. Entrar. Vou repetir novamente, certo? E vocês prestem atenção, tá? Vamos lá. O nome do assunto de hoje é grandezas e medidas. Hoje vamos estudar sobre o tempo, sobre as horas, certo? Então, durante muito tempo, né, o Sol e a Lua serviam de referência para o homem primitivo. Então, o homem primitivo, ele se orientava através do Sol e da Lua. Eles não tinham relógio como nós temos hoje. Estão entendendo? Certo. Então, deixa eu ver aqui. Os primeiros relógios construídos pelo homem foram os gnômos, que, quando iluminados pela luz do sol ou da lua, projetavam uma sombra que se movia de um ponto a outro, certo? Esse relógio, né, quando ele tinha uma sombra, como está dizendo aqui no livro, né, eles se projetavam, né, de um lado a outro, certo? E essa distância chamou-se de divisão do tempo, tá? A princípio, essa distância foi dividida em 12 horas e logo depois em 24 horas. Veja alguns instrumentos usados para medir o tempo. Como vocês veem aí no livro de vocês, né? Antigamente se media o tempo através desses instrumentos, certo? Como tem aí, né? A clepsidra, que utiliza água. Temos o quê? É o relógio solar, que utiliza a luz do sol, e a ampulheta, certo? Que utiliza areia. Tem areia dentro desse aqui, tá? Hoje, né? Os relógios mudaram, já são diferentes. Temos esse aqui, ó, um relógio muito bonito, tá? Temos também um relógio de pulso, temos o despertador e temos também um relógio de bolso, certo? Estudando agora o calendário, tá? Para a gente saber sobre os meses do ano, sobre os dias da semana. Então, vamos ver, né? Qual é o primeiro dia da semana? Quem sabe?